Bom, no segundo capítulo, o Sproul começa tentando colocar em pé de igualdade ali, falar que teologia é ciência também. Sinceramente, eu acho boba essa tentativa de fazer com que a fé cristã, por meio de argumentos lógicos, faça sentido para a vida secular, então teologia também seria uma ciência. Eu acho bobo essa ideia. E aí, muito fácil de se refutar. Eu sei que a teologia, em estudar a teologia, a gente lança a mão de vários métodos científicos, método interpretativo, a gente lança a mão de estudos históricos, a gente lança a mão, muita coisa, eu sei, de filosófico, eu sei essa parte que é ciência, eu sei, mas a gente tem que pensar que o estudo da teologia pressupõe de que há um Deus que se revela, e isso é fé, isso não tem nada a ver com ciência, segundo a gente conhece ciência hoje, que é na maioria das vezes, uma experimentação. É uma experimentação, você faz e você pode provar, pode repetir isso várias vezes que vai dar o mesmo resultado. Isso significa cientificamente comprovado nos nossos tempos. Então eu não acho que tentar fazer com que a teologia ou a fé cristã pareça algo dentro da ciência para parecer importante para o mundo secular, eu acho tudo isso muito bobo. Eu acho que a gente tem que assumir que a gente parte da fé e lança mão de ferramentas, a gente lança mão de formas de estudar, igual todo mundo que estuda outras matérias. Mas nós partimos da fé. A primeira questão é essa. O pressuposto da teologia é que existe um Deus que se revela. Pô, isso é completamente fé. Por isso que eu acho meio bobo essa ideia de querer ficar colocando ali. Sei lá, aí é opinião minha. Eu acho bobo. E aí o Sproul começa a falar acerca de paradigma. E quando ele começa a falar de paradigma, ele está lançando mão ali de um teórico. Teórico, ele é, se eu não me engano, é o Thomas Kuhn. Que é o Thomas Kuhn, eu sei, mas se eu não me engano, é filosofia da ciência, eu acho que ele trata. Tem um livro dele especificamente acerca de paradigma, estrutura das revoluções científicas, alguma coisa desse tipo, Thomas Kuhn. E aí o Sproul usa essa ideia dele de paradigma para falar que é ciência paradigmática. E aí se descobre alguma coisa que não encaixa naquele paradigma, já se tem que ter uma subversão e achar um outro paradigma, porque aquilo ali já não dá conta da teoria. Essa é uma teoria do Thomas Kuhn, esse filósofo da ciência. E aí o Sproul, para fazer uma contradição, para falar que a teologia é diferente da ciência e tudo mais, ele fala que a ciência fica mudando de paradigma toda hora e a teologia não. A teologia é em cima do texto sagrado, que é imutável e tudo mais. Só que se a gente for mais a fundo, não, o fato do texto sagrado não mudar, no sentido de que o cano, na maioria das vezes, continua o mesmo, alterações na Bíblia Católica, com a Bíblia Protestante, alguns livros do Velho Testamento não tem, mas no geral é a mesma obra, no geral é o mesmo conjunto de obras, se for olhar grosso modo assim. Isso não significa que o paradigma continue o mesmo, porque na verdade o definidor de paradigma não é a Bíblia aqui, não é ela, mas é a forma com que a gente escolhe ler ela, a chave hermenêutica que a gente usa. E aí eu acho que o Sproul é um pouco ingênuo em pressupor de que o paradigma é único, é imutável, porque não é. E foi muitos os paradigmas para se ler a Bíblia. A gente estudou a história da igreja, a gente viu que foi lido a Bíblia várias vezes por conta de interesses políticos, por conta de interesses econômicos, por conta de, sei lá, interesses pessoais, interesses de autoridade da igreja. Durante a reforma, por exemplo, o paradigma para se ler a Bíblia, ou seja, a chave hermenêutica, era a justificação pela fé. Todos os textos que tinham ideia de justificação pela fé estavam dentro, os que não tinha estavam fora, tanto que Lutero tirou o livro de Tiago.
Então foi mudando. Hoje em dia, por exemplo, os reformados falam que a chave interpretativa da Bíblia é a história da redenção. Então o paradigma foi mudando. Igualzinho da ciência que vai mudando, o paradigma de leitura da Bíblia também foi mudando. Eu acho que o Sproul é um pouco inocente nesse sentido de achar que não, foi o mesmo, é imutável. Tá, o livro é imutável, mas isso não significa muita coisa, porque o importante é como a gente lê, é o que Jesus disse, né? O que está escrito e como lês. Esse como lês a gente foi mudando de uma hora para de tempos para outros de maneiras diversas. E aí eu continuo crendo que a única chave imutável que deve ser é Cristo. É porque é nele que nós temos os conhecimento de tudo. Como está em Colossenses 2, do verso 1 ao 4, está escrito assim: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. É só Jesus, para mim é Paulo aqui, cara, dizendo direto, só Jesus, gente, não se deixe enganar. É nele, é em Jesus que tudo se interpreta. É em Jesus que tudo ganha sua concreção original. E aí o Sproul fala acerca da teologia bíblica, teologia histórica e teologia sistemática, né? E o problema da teologia bíblica, na visão dele, é a atomização da coisa. Você estudar um pedaço da escritura específico, focar só naquilo ali sem ver de modo amplo. Você acaba fazendo teologias diferentes do mesmo autor. Por exemplo, você pega uma carta de Paulo para uma outra carta de Paulo e entende duas coisas diferentes porque você estudou um pedacinho de cada uma delas. Você entendeu o autor como um todo. Esse é um problema da teologia bíblica hoje em dia, que é uma teologia bem atomizada, mas dá para se fazer teologia bíblica mais geral. Um risco é esse de se cair na teologia mais atomizada, estuda só um pedaço. E a teologia histórica, ela estuda o Bíblia para frente, né? O que a história o que a gente estudou, a história da igreja construiu. Primeiro, qual é o risco da teologia bíblica? Você estudar o que está ali na Bíblia e tudo mais. É que você atomize muita coisa, se aprofunde num pedacinho só e esqueça que existe um amplo, que existe um mundo fora daquele pedacinho que você estudou. Qual que é o risco da teologia histórica? Você achar que você tem que repetir processos que já aconteceram no passado. Cara, aconteceu. Não necessariamente você tem que fazer de novo. Esse é um ponto. É uma tentação nossa, por exemplo, vai ler biografia das pessoas. É uma tentação enorme a gente querer viver a vida do cara que a gente leu a biografia, ou da mana que a gente leu a biografia. Não. É uma tentação da teologia histórica a gente querer viver aquilo que já foi feito e não aplicar de fato para o contemporâneo agora a oportunidade de implementar o evangelho no hoje. E a teologia sistemática, na ideia do Sproul, juntaria as duas, juntaria a bíblica, ou seja, a teologia construída durante a leitura da Bíblia, e a teologia histórica, que seria a teologia construída por meio de concílios, que a igreja fez durante a história, juntaria essas duas e tentaria formar um todo, tentaria formar um sentido, uma linha de raciocínio no meio desse amplo. Qual que é o perigo disso? O perigo da teologia sistemática é a gente formar um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. A gente escolhe os pedaços que a gente quer, que é mais parecido com o que a gente gosta, e a gente vai e fica só com o pedaço que a gente gosta. A gente fica com os pedaços que são mais atraentes para a gente acaba formando um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Eu citei aqui 3 perigos que a gente pode cair se a gente der mole enquanto a gente está estudando teologia. E eu gostei muito de uma frase que eu vou citar ipsilitre dele. Só vou fazer algumas considerações, mas eu vou citar praticamente inteiro.
que o Sproul fala assim: muitas pessoas acreditam que o estudo teológico tem pouco valor. Elas dizem, não preciso de teologia, preciso apenas de Jesus. Qual a ideia aqui? A galera acha, pô, não preciso estudar nada, não quero ler Bíblia, não. Eu aceitei Jesus, é só isso que basta e tudo mais. Não, beleza, de certa forma sim. Mas é natural que, em crendo no Senhor Jesus, você se aproxime dele e você aprenda dele. É normal que a gente aprenda acerca da revelação divina em Cristo Jesus. E é isso que Sproul diz. Mas a teologia é inevitável para todo cristão. É nossa tentativa para entendermos a verdade que Deus nos revelou, algo que todo cristão faz. Portanto, a questão não é se vamos nos engajar em teologia, mas se a nossa teologia é correta ou incorreta. É importante estudarmos e aprendermos porque Deus fez grande esforço para se revelar ao seu povo. Ele nos deu um livro, que aí eu digo aqui também, ele nos deu o Filho, que não deve ficar quieto numa prateleira exercendo pressão sobre flores secas, mas deve ser lido, examinado, meditado, estudado, orando e principalmente entendido.